Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje vou falar para vocês sobre a tela sempre ativa, que no caso agora mostro para vocês na tela de bloqueio. Ela continua ligada, ela continua ativa, mas a dúvida maior é, essa tela sempre ativa faz o iPhone gastar mais bateria? Então vem comigo e vamos falar sobre isso. Lembrando, se você for novo aqui no canal, eu estou testando o iPhone 14 Pro Max de 256 GB de armazenamento nessa cor aqui. Tô usando uma capinha da Baseus, que possui MagSafe, e desde que o meu iPhone 14 Pro Max chegou, eu mantenho ele com a tela sempre ativa ligada. Tem gente que até tá desativando isso achando que vai torrar a bateria do iPhone, mas já digo pra você que não é o caso. Primeiro de tudo, vamos entender o que é essa tela ativa, como que ela funciona. Mas primeiro, vale lembrar que a tela sempre ativa tá disponível pro iPhone 14 e 14 Pro Max. Fui fazer a edição do vídeo e percebi que eu falei o vídeo inteiro errado. A tela sempre ativa está disponível no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. O iPhone 14 e o 14 Plus não tem a tela sempre ativa. De novo, tela sempre ativa tem no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. E esses dois iPhones possuem uma tecnologia que a Apple apelidou de ProMotion, que vai de 1 Hz até 120 Hz de atualização. Então a tela do iPhone 14 e 14 Pro Max, ela tem uma taxa de frequência variável. Então como que funcionava antigamente quando as telas dos iPhones tinham 60 Hz de atualização? Sempre que você ligava a tela e começava a assistir alguma coisa, ou só deixar a tela parada assim como tá aqui, o seu iPhone de antigamente ficava com 60 Hz de atualização, 60 quadros por segundo de atualização, o que acabava fazendo o iPhone gastar mais bateria, já que mesmo com uma imagem estática, né, uma imagem parada, ele ficava atualizando a tela 60 vezes por segundo. Aqui no novo iPhone isso muda um pouco, já que a tela OLED nesse modelo é capaz de chegar a 1 Hz de atualização, ou seja, um quadro por segundo, uma atualização por segundo, e também consegue ir muito mais que isso, vai até 120 atualizações por segundo. Isso é importante porque se você estiver assistindo um vídeo que é a 30 quadros por segundo, ele vai manter a tela a 30 quadros por segundo. Se você estiver vendo um vídeo a 60 quadros por segundo, que nem esse que eu tô gravando, ele vai botar a tela em 60 quadros por segundo. Vai acabar poupando bateria usando os hertz necessários para aquele conteúdo. Já um jogo que é capaz de chegar a 120 Hz por segundo, ele vai botar a tela a 120 quadros por segundo. Então essa taxa variável da tela é muito positiva, tanto para sua experiência como também para poupar a bateria. Agora que nós já entendemos isso, vamos falar sobre a tela sempre ativa. Ela gasta mais bateria? Se você pegar um iPhone 14 ou 14 Pro Max e desabilitar a função do sempre ativa, obviamente vai gastar menos bateria. Mas a diferença não é muito grande não. Eu dei uma lida em vários testes que foram feitos com o iPhone 14 e 14 Pro Max fazendo esse comparativo, e em geral ficou de 5 a 6% a diferença de uso em 24 horas. Então sim, se você tiver o iPhone 14 ou 14 Pro Max e desabilitar a tela sempre ativa, seu iPhone terá mais ou menos de 5 a 6% a mais de bateria, quer dizer, de duração. Na minha opinião, a tela sempre ativa é muito boa e vale a pena deixar ela de fato ligada e acabar perdendo um pouquinho mais de bateria. Porque você tem logo de cara todas as notificações aqui na tela, então aqui ela está ativa, ela está ligada, porém ela diminui o brilho e aqui ficam aparecendo as notificações que você tem do seu dia, dos seus aplicativos, WhatsApp e tudo mais. Vale lembrar que quando você bloqueia o celular, desliga aqui e ele mantém a tela ligada, a tela fica a 1 Hz de atualização por segundo. Por isso que ela fica ativa, mas não gasta tanta bateria como se tivesse a 60 Hz, 120 Hz o tempo todo. Agora eu vou falar um pouquinho da minha opinião com a tela sempre ativa ligada no iPhone 14 Pro Max. Eu gostei bastante dessa função, eu não vou desabilitar, mesmo sabendo que gasta um pouquinho mais de bateria, porque é muito útil você tá com a tela aqui desligada, entre aspas, mas ligada, e ela mostrar as notificações pra você. Você não precisa ficar pegando o celular, ligando, né, olhando e tal, e botando de volta. Não, eu deixo ele lá, por exemplo, quando eu tô vendo televisão, alguma coisa, eu só dou uma olhada pro lado, eu vejo que a tela tá ligada ali, eu vejo se tem alguma notificação, por exemplo agora aqui, se tem alguma notificação vai ficar aqui embaixo, ou posso ativar pra ficar em toda a tela. Posso botar widgets com funções aqui também, de clima e várias outras coisas, eu prefiro deixar ela mais clean assim. Então eu gostei muito da função. Logo no primeiro dia, quando o meu iPhone 14 Pro Max chegou, eu tava louco pra testar essa função, fiquei o dia inteiro mexendo nele e tudo mais. E eu achei estranho, porque quando eu fui deitar, era umas 10 e pouco da noite, eu olhei pra tela sempre ativa e ela não estava ativa. O celular tinha desligado a tela e eu fiquei, ué, a tela não é pra estar sempre ativa? E aí eu resolvi fazer uma pesquisa na internet pra entender por que a tela sempre ativa estava desligando o celular. E eu descobri que o iPhone é inteligente, ele vai conhecendo o seu uso. E aí, por exemplo, que nem eu que sou um cara mais noturno, eu vou dormir 2, 3, 4 da manhã às vezes. Então o iPhone tava, como ele chegou naquele dia, ele ainda não me conhecia, não sabia o meu uso, né, quais eram os meus horários de uso com o celular. E aí ele aplicou a configuração padrão, pessoas depois das 10 da noite, mais ou menos quase todo mundo deita, então vamos desligar
desligar a tela para poupar. Então se o seu iPhone chegou agora, não estranhe se ele estiver ligando e desligando a tela em horários que era para ela estar ativa. Porque a partir do segundo dia o iPhone já percebeu que eu uso ele de madrugada e parou de desligar nos horários 10, 11 da noite e começou a desligar sempre depois que eu vou dormir de fato. Então ele entendeu, olha, essa pessoa, esse usuário, dorme lá pelas 2, 3, 4 da manhã. Então até mais ou menos esse horário eu vou manter a tela ligada sempre. Então a partir do segundo dia a tela realmente ficou sempre ativa, pelo menos quando eu tô acordado. Além dessa inteligência artificial que conhece você, conhece o usuário e liga e desliga a tela em horários que ele sabe que a pessoa não vai estar usando, o iPhone também tem algumas coisas que você acaba fazendo que desliga a tela, mesmo com a tela sempre ativa ligada. E agora eu vou falar pra vocês quais são essas coisas, né? O que você tem que fazer pra tela desligar. Primeiro, se você pegar o seu iPhone e virar ele pra baixo e colocar numa superfície, numa mesa, alguma coisa, ele vai desligar a tela. Porque ele vai perceber que a tela tá virada pra baixo, tá numa superfície e não tem como você olhar ela. Então não tem por que ficar ligado. O mesmo vale se você colocar o seu celular dentro do bolso, ou de uma bolsa, ou de uma mochila. Ele vai perceber que não tem como a pessoa tá olhando pra tela e também vai desligar. Se o foco estiver ativo, a tela sempre ativa também não ficará ativa. Vai desligar a tela. Então dentro daquele horário de foco sono que você pode configurar, ele vai manter a tela sempre desligada. No modo pouca energia ativa, também vai desligar a tela. Se o seu iPhone estiver conectado ao carro pelo Apple CarPlay, também vai desligar a tela. E a última coisa que faz a tela do seu iPhone desligar, mesmo com a tela sempre ativa ligada, e eu achei muito interessante, é se você estiver usando um Apple Watch e se afastar do celular. Aí ele vai perceber, esse usuário está longe do celular, não tem como ele estar olhando a tela, então vamos de novo desligar a tela. Quando você chega perto do celular usando o Apple Watch, automaticamente ele detecta e já liga a tela de novo. Inclusive eu testei essa função com o Apple Watch no braço, eu deixei meu celular na sala e fui pro quarto. Aí minha namorada ficou olhando e disse, nossa, realmente, desligou a tela. Quando eu fui saindo do quarto, automaticamente o iPhone ligou a tela de novo e deixou ela sempre ativa. Então ele detecta se você está perto ou longe do celular através do Apple Watch. E é claro que eu fui além e fiz outro teste usando o meu Apple Watch para ver essa função de desligar a tela sempre ativa se eu estiver longe e tal. Então o que eu fiz? Eu tirei o Apple Watch do braço, fiz exatamente o que eu vou fazer agora, fiz isso aqui. E peguei ele e levei pro quarto. O celular não desligou a tela. Por quê? Porque ele viu que eu não estava usando. Então ele não tinha como ter certeza se eu estava longe ou perto. Eu poderia ter deixado, por exemplo, na mesinha de cabeceira, poderia ter guardado em algum lugar, mesmo com o Apple Watch ligado, mas fora do pulso. Ele detectou que não estava no meu pulso e aí não ativou essa função de, através do Apple Watch, saber se eu estou perto ou longe. Então eu achei bem interessante essa inteligência, esse cuidado da Apple de realmente fazer uma função que é eficaz, que funciona. Se você tirar o Apple Watch do braço, essa parte de desligar a tela não vai funcionar mais. Apesar do celular ser inteligente e detectar quando eu estou usando e não usando o iPhone, eu gostaria que eu pudesse selecionar, por exemplo, a partir da 00:01, por exemplo, eu quero que a tela sempre ativa se desligue. E a partir das 9 da manhã, ligue de novo. Porém, no iOS 16.2, que é o que está agora no iPhone 14 Pro Max, isso não é possível. Você só pode ativar ou desativar a tela. O resto ele vai fazer automaticamente. Inclusive, vou aproveitar para falar para vocês aqui, eu fiz um teste de duração de bateria no primeiro dia de uso, então foi um dia mais intenso, porque eu estava muito animado, testando as ferramentas, testando vídeo e tudo mais no iPhone, então foi um dia mais intenso pro iPhone 14 Pro Max, e a bateria dele durou mais de um dia e meio tranquilamente. E agora, para fechar esse vídeo, vamos à dúvida que muitas pessoas me fizeram. E o tal do burn-in, não vai estragar a tela sempre ativa, já que ela é OLED? E com a tela sempre ativa fica uma imagem estática? Para quem não sabe, as primeiras televisões OLED que chegaram ao mercado acabavam depois de algum tempo tendo o perigo de ter o tal do burn-in, que é, como se diz, o fantasma, o efeito fantasma. Então, por exemplo, você está sempre assistindo televisão, o logotipo da televisão depois ficava marcado na tela, meio assim quase transparente, mas você via que você mudava de canal e aquele logo ficava meio estranho ali no canto. É o tal do efeito burn-in. Isso já foi alguns anos atrás e a tecnologia do OLED, que está presente também no iPhone 14 Pro Max, ela evoluiu muito e esse efeito praticamente não existe mais. Até porque todas as marcas que trabalham com produtos com tela OLED colocaram sistemas de proteção para o tal do burn-in. E a mesma coisa vale aqui para o iPhone 14 Pro Max. Lembrando, ambos os modelos possuem tela OLED. Eu até dei uma pesquisada na internet para saber se a Apple tinha colocado uma proteção aqui e aparentemente sim, você não tem que se preocupar com o efeito burn-in. Obviamente a Apple cuidou disso. E pelo que eu vi pesquisas, eles apontam que o pixel se movimenta. Então você está vendo a hora aqui, quando você não está olhando, ele dá uma mexida para justamente não ficar sempre fixo. A mesma coisa na imagem. A imagem não fica exatamente sempre aqui. Claro que a olho nu a gente não percebe, mas o celular ele está mexendo a imagem. Em pequenos momentos ele mexe sem a gente estar percebendo, para justamente já não dar chance para o efeito burn-in. Inclusive, eu quase esqueci de falar aqui no vídeo, mas você pode deixar a imagem ativa ou não quando está aqui na tela de bloqueio. Então, se eu quiser, eu posso tirar a imagem
e colocar só um fundo preto e aí fica só o horário e os widgets e as notificações aparecendo. Mas eu achei legal deixar aqui a tela aparecendo sempre, né, mesmo wallpaper que eu tô usando no meu celular. Aí ele diminui o brilho. Então, baseado nas pesquisas que eu fiz, fique tranquilo, você não vai ter efeito burn-in no seu iPhone. Ah, eu lembrei de um ponto interessante sobre a tela sempre ativa. Ela não mantém o mesmo brilho em qualquer ambiente. Ela percebe a iluminação do ambiente e deixa o brilho mais forte ou mais fraco. Então aqui eu tô com luzes de estúdio ligado, então acaba que o brilho dela fica um pouco mais forte. Porém, se eu estiver indo dormir, o brilho da tela sempre ativa vai ficar bem fraquinho. Então esse brilho vai variando de acordo com a iluminação do local que seu celular está. Então, resumindo, eu gostei muito dessa função da tela sempre ativa. Ela é muito útil para você não ter que ficar mexendo no celular. Você só dá uma reparada assim, dá uma olhada. Não tem nada para fazer, não tem notificação. Então sigo minha vida, não tem que ficar pegando o celular, desbloqueando ou tudo mais, ligando a tela, desligando. Então eu achei a função bem útil. Eu tenho outro celular que também tem uma função parecida, que é o S22 Ultra da Samsung, que é o top de linha da Samsung. E ele também tem essa função Always On Display, porém lá é diferente. Lá só fica o relógio aparecendo e a tela toda preta. Então o fato de poder personalizar toda a tela com imagem, widgets e tudo mais, eu gostei mais. Bom, o vídeo de hoje vai terminando por aqui, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Educastro aqui, porque eu trago vários vídeos sobre produtos Apple, principalmente iPhone 14 Pro Max. E agora que o meu reloginho, o meu Apple Watch 8 chegou, também tô testando várias coisas nele. Inclusive ele também tem tela sempre ativa. Porém, como ele tá fora do meu pulso nesse momento, ela desliga. Bom, se inscreva aqui no canal, nos vemos amanhã. Um forte abraço e até lá. Fui!